Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cauã, da Nota 10 de Assessoria Acadêmica. E hoje a gente vai realizar a atividade número 1 de refrigeração e condicionamento de ar, do módulo 53 de 2024, certo? Do que essa atividade trata? Ela trata de sistemas de refrigeração, como esse indicado aqui na figura. E a partir desse sistema de refrigeração, ele faz algumas perguntas para a gente. Ele quer saber o estado físico e a entalpia de cada uma dessas correntes aqui, ó, corrente 1, corrente 2, corrente 3, desse sistema de refrigeração. Ele também quer o trabalho e a potência desses compressores, bem como o volume, a vazão volumétrica de aspiração de cada um desses compressores aqui, ó, indicado na figura, certo? Antes da gente adentrar essas alternativas ali, é bom a gente entender como é que funciona esse sistema. Esse sistema de refrigeração é um sistema de 2 ciclos, certo? O primeiro ciclo ele se inicia aqui no evaporador, que pega uma mistura líquido-vapor ou um líquido e transforma em vapor saturado, certo? Ele evapora esse líquido até formar um vapor saturado. Então aqui na corrente 1 a gente tem um vapor saturado. Esse vapor saturado ele vai ser direcionado a um compressor de baixa pressão aqui, que vai comprimir esse vapor, então vai aumentar a pressão dele, diminuindo o seu volume e consequentemente aumentando a sua temperatura. Então aqui na corrente 2 a gente vai ter esse vapor com uma temperatura mais elevada. E então ele passa a ser um vapor superaquecido, ou seja, uma temperatura mais elevada, certo? Então, esse vapor superaquecido ele é direcionado a um tanque flash. Esse tanque flash serve para fazer um resfriamento desse vapor superaquecido, certo? E com esse resfriamento, esse vapor vai sofrer uma expansão parcial. Então, parte desse vapor vai se tornar líquido, certo? Por isso a gente tem aqui a separação no tanque flash de líquido aqui na parte de baixo e vapor na parte de cima, certo? Esse líquido formado pela expansão parcial desse vapor superaquecido, ele vai descer aqui, vai se tornar a corrente 7, então aqui a gente tem líquido saturado, e vai passar por uma válvula de expansão, que vai fazer a expansão isentálpica dessa corrente. O que é isso? É uma expansão que mantém a entalpia, então a entalpia se conserva. Então aqui na corrente 8 a gente vai ter uma mesma entalpia que a corrente 7. E a gente sabe que em expansões de líquidos a gente vai formar uma mistura de líquido e vapor, certo? Então aqui na corrente 8 a gente tem líquido e vapor. E assim esse líquido e vapor é dentro do evaporador e se reinicia o primeiro ciclo, certo? O segundo ciclo ele se inicia aqui no tanque flash, mas na parte superior aqui, ó, onde a gente tem concentrado vapor saturado, devido à expansão parcial lá. Esse vapor saturado, ele é sugado pelo compressor de alta pressão aqui. Então nessa corrente 3 a gente tem vapor saturado e esse compressor vai fazer o que? Comprimir, vai aumentar a pressão desse vapor, diminuindo o seu volume e aumentando consequentemente a sua temperatura, da mesma forma que o anterior lá embaixo, né? Então nessa corrente 4 a gente tem um vapor com uma temperatura elevada, e esse vapor é o que? Um vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido, então, ele vai ser direcionado ao condensador, que vai fazer a troca de calor com o ambiente, condensando esse vapor. E num cenário ideal, que é esse que a gente considera aqui, a gente está considerando o cenário ideal, ele vai condensar totalmente esse vapor em líquido saturado. Então aqui na corrente 5 a gente terá líquido saturado, que passará por uma válvula de expansão, também aqui isentálpica, a entalpia é conservada. Então na corrente 6 a gente vai formar uma mistura líquido-vapor, sofrerá expansão, né, esse líquido, e parte se tornará vapor. E essa mistura então adentra o tanque flash e se inicia novamente o ciclo 2 aqui, né? Certo? É importante também citar aqui que no nosso tanque flash a gente tem uma boia que vai fazer o controle para que esse tanque não transborde, né? Ele vai atuar diretamente na válvula de expansão aqui e vai deixar entrar mais ou menos dessa mistura. É importante também a gente citar que nesses compressores
a gente tem um processo de compressão isentrópica, ou seja, a entropia é mantida, né? Ela é constante. Isso vai ser útil para vocês para determinarem algumas das entalpias de alguma daquelas correntes lá. Tem uma relaçãozinha que quando o processo é uma compressão isentrópica, a gente pode utilizar para determinar. Certo? Então, entendido esse sistema de refrigeração, a gente pode partir para a letra A ali, ó. A letra A, ela quer o estado físico e a entalpia de cada corrente. Então, vamos lá. É importante a gente levar em consideração alguns dados que foram dados, né? E o nosso fluido é o fluido refrigerante, R134A. A temperatura de evaporação é menos 35 graus Celsius, a temperatura de condensação é 40 graus Celsius e a capacidade de instalação dada é 350 kW, certo? Então, para a corrente 1, a gente sabe que ela sai do evaporador e o evaporador transforma um fluido em um vapor saturado, certo? Então, a gente já sabe o estado físico daquela corrente 1, que é vapor saturado. A temperatura que sai do evaporador, então a temperatura de evaporação que foi dada pelo exercício, de menos 35 graus Celsius. Então, a gente sabe que é um vapor saturado a menos 35 graus Celsius. Então, para a gente encontrar a entalpia, a gente pode consultar a tabelinha termodinâmica. A gente vai lá, busca pelo nosso fluido R134A, na tabela de líquido e vapor saturados, a gente busca lá por menos 35 graus Celsius e busca pela entalpia do vapor saturado. Então, a entalpia do vapor saturado a menos 35 graus Celsius está entre essas duas, de menos 36 e menos 34. Então, a gente pode fazer uma média aqui entre os valores, soma um com o outro, dividir por 2, e a gente chega numa entalpia aproximada para essa corrente 1 de 229,02 kJ por quilograma. É importante também vocês determinarem a pressão para essa corrente, porque ela vai ser útil mais para frente para a gente determinar as outras entalpias. Então, a pressão para a corrente 1, a gente também pode fazer uma médiazinha aqui entre as pressões de menos 36 graus Celsius e menos 34, e a gente chega numa pressão aproximada de 66.225 kPa, certo? Então, para a corrente 1, a gente determinou o estado dessa corrente e a entalpia. Para as correntes subsequentes, né? Corrente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É só seguir o mesmo passo a passo que vocês conseguem determinar, certo? Então, a gente pode partir para a letra B agora, ó. E ela quer determine o trabalho, a potência e a vazão volumétrica em cada um desses compressores, né? O trabalho com pressão para o compressor 1, que é onde baixa a pressão, ele pode ser dado por uma relaçãozinha entre a corrente que entra nele e a corrente que sai desse compressor. Seria a propriedade da entalpia que a gente utilizaria. Seria a entalpia da corrente que sai, né? Corrente 2, menos a entalpia da corrente que entra, corrente 1. Então, a gente tem aqui o trabalho de compressão. A gente já determinou a da corrente 1, vocês vão determinar a da corrente 2 da mesma forma que eu detalhei lá. A potência para esse compressor, como que a gente vai determinar? É uma relação entre o trabalho, compressão, e a vazão máxima total que passa através desse compressor. O que seria isso? Seria a quantidade de massa, só que dada em vazão, né? E atravessa esse compressor que passa por ele. Essa vazão máxima total, ela é uma relação entre a capacidade da instalação, que foi dada 350 kW, e uma relaçãozinha entre as correntes que iniciam o processo e finalizam o processo, ou seja, a corrente número 1 e a corrente número 8. Então, a entalpia da corrente número 1 menos a entalpia da corrente número 8, certo? Então, a gente chega aqui na vazão volumétrica total. Substituindo aqui na equação da potência, a gente chega na potência do compressor 1, certo? Essa vazão máxima total que a gente determinou também, ela pode ser utilizada para a gente chegar na vazão volumétrica, que é o último ponto ali que ele pede na letra B, né? Então, a vazão volumétrica na aspiração do compressor 1 pode ser dada pela vazão máxima total vezes o volume específico do vapor saturado.
O que seria isso? É o volume do fluido ali naquela corrente número 1, que a gente determinou que é a vapor saturado a menos 35 graus, certo? Então a gente pode ir lá na tabelinha também de propriedades termodinâmicas e determinar esse volume específico. A gente busca lá por vapor saturado, o nosso fluido é R134A, a uma temperatura de menos 35 graus Celsius, a gente encontra aqui, ó, que ele está aqui no meio esses dois volumes específicos. Então a gente faz uma médiazinha, toma um com o outro, divide por 2 e a gente chega no volume específico para esse vapor saturado que está na corrente 1 de 0,284205 metros cúbicos por quilograma, certo? Com esse valor de volume específico, a gente pode voltar aqui na equação da vazão volumétrica, fazer a substituição e a gente chega na vazão volumétrica de aspiração do compressor número 1, certo? Para o segundo compressor, o de alta pressão, é o mesmo procedimento. A relação ali de trabalho, de potência e da vazão volumétrica vão ser as mesmas, só que substituindo, né, as correntes que atuam ali naquele compressor, né, que entram e saem dele, certo? Então, essa letra B aqui vocês tiram de letra, é só seguir esse passo a passo, e a letra A também, é só seguir os passo a passo aqui, consultar nas tabelinhas de propriedades termodinâmicas, e vocês conseguem chegar nas respostas aqui dessa atividade, certo? Caso vocês não consigam desenvolver essa atividade, mesmo com todo esse descritivo, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita, deixei um QR Code que leva para o nosso WhatsApp, onde eu posso tirar todas as suas dúvidas. Se ficou alguma, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários também. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um gostei, porque quanto mais eu ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, dessas atividades, mais eu vou trazer elas para vocês. Certo? É isso, então, obrigado e até a próxima.